prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo a paz do Senhor para você e sua família. Sou o irmão Gilvan Silva e a partir de agora, no ar, o programa Bíblia Sem Arrodeio. O nosso encontro diário, sempre neste horário, para falar sobre as Escrituras Sagradas de forma objetiva, clara e sem o menor arrodeio. Agradeço a você pela companhia que nos torna familiarizados e parceiros nas orações. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos estimular, eu e você, a ler a Bíblia diária e sequencialmente, para a gente ficar íntimos com o panorama e também os pormenores do livro de Deus. Se desejar fazer perguntas, sugerir ou trocar ideias, o meu contato é 849-8849-9144. Hoje comentarei Gênesis capítulo 1. No capítulo 1, do versículo 1 ao 5, os primeiros 5 versículos destacam os eventos do primeiro dia da criação. A gente vê a criação dos céus, no caso o universo, e também da terra, no versículo 1, como da luz e das trevas, no versículo 3. Há quem defenda que há um tempo indefinido contido nesta parte. O entendimento é válido, não é absurdo, não é descartável, mas é complexa a sua conciliação. Veja, o termo hebraico empregado para se referir a dia é ion. Aqui, apesar desta palavra ser aplicada em vários sentidos, o sentido aqui remete para período de 24 horas com divisão entre luz e trevas. Para se referir a tempos determinados, indeterminados ou eras, as palavras hebraicas mais comuns são Idã, Olam ou Quedes. Veja, não entendo como interessante nem sábio discutir temas controversos da Bíblia, que é o caso aqui. Porém, um diálogo aberto, sem teima e com boa vontade entre as partes, sempre é proveitoso, porque se apresenta pontos e se ouve argumentos com lógica. Vamos seguir. Para justificar o porquê de luz e trevas antes do sol e da lua, que só foram criados no quarto dia, está no verso 14, a ideia mais provável é que foi fruto da luz cósmica. Este fenômeno sobrenatural trata-se de raios que se deslocam em velocidades próximas à velocidade da luz no espaço e que podem perfeitamente, por meio do Deus perfeito, terem feito a divisão inicial de dia e noite, sem ainda a presença do sol e da lua. Lembrando, a lua reflete a luz do sol, mas a Bíblia fala a linguagem acessível a todos, não a linguagem científica. No versículo 6 ao 23 do capítulo 1, esse trecho faz a cobertura do segundo ao quinto dia e narra a criação das coisas naturais necessárias à sobrevivência humana. No caso, água, terra, vegetação, lua, sol, estrelas, animais marinhos, aves, etc. Quando a gente lê Deus criou grandes baleias, no verso 21, isso, pelo menos na versão revista e corrigida de Almeida, é uma referência aos monstros dos mares ou aos grandes animais aquáticos, aonde está incluído o mamífero baleia. Uma outra coisa, os tradutores eles usam sinônimos, objetivando transmitir com mais clareza, mas sem desconstruir a intenção do autor original. Uma vez que a semântica, a ciência que estuda o sentido e o desenvolvimento das palavras, flexibiliza o termo baleia para o animal denominado baleia, como a gente conhece.
Do versículo 24 ao 31 do capítulo 1, a partir daqui o texto se ocupa no 6º dia da criação. Numa espécie de introdução, antes da criação do homem, houve a criação de alguns animais, no caso, gados, répteis e bestas feras. Essas bestas são os animais selvagens. Estes animais, citados aqui, eles foram criados ou emergiram a partir da terra com os mesmos elementos usados na criação do homem. O modo como Deus operou na criação dos animais que estão descritos aqui no verso 24, ela não é detalhada. Tá certo? Aí chega o verso 26. O verso 26 tem uma certa complexidade. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, Deus não tem forma física. Deus não é um homem sentado num trono com a forma física humana. Deus é Espírito, assim afirmou o próprio na pessoa do Filho. Está lá em João 4:24. Uma vez que Ele é Deus Todo-Poderoso, pode fazer ou se fazer o que quiser ou no que quiser. Como a Bíblia não faz confusão, então como a gente pode conciliar a frase façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança? A gente precisa, meu irmão, recorrer ao sentido original das palavras. Primeira providência, né? Para isso, também eu preciso me desnudar da minha cultura e de como as palavras são entendidas na minha região. Tá certo? Então vamos lá. A palavra imagem do hebraico é selém e significa abrigar da luz. E trata-se do reflexo pessoal que compreende e interage com o que está em volta. Isso de forma racional e senso de autoproteção, não é instinto. Tá bom? Já a semelhança, por sua vez, esse termo hebraico, no hebraico ele é demut, que é uma tradução análoga, trata-se da capacidade de assemelhar duas coisas ou seres, eles são diferentes, inclusive no que tange ao caráter, mas se assemelham. Exemplo, se a gente ama, ainda que um pouquinho, é porque a gente é a semelhança de Deus, que é amor. Portanto, não se trata de imagem material, mas de um fragmento dos atributos divinos no ser humano, que são os chamados atributos comunicáveis. Falando em figuras, imagem é como que fosse a sombra de Deus e semelhança é o perfil desta sombra. Ambas juntas formam o empréstimo gracioso de Deus para que a gente o represente aqui na terra. Assim, dessa forma, a capacidade que a gente tem de ver, de sentir, de ouvir e de pensar sobre algo e decidir, atributos que os animais não têm, são dádivas divinas concedidas sob medida para o ser humano. São doadas em uma porção pequena, não como a de Deus. O texto fecha dizendo dominai, não é assim? Do hebraico radar, que é exercer controle sobre algo, as coisas que estão na terra, a partir do julgamento, do pensar. Aí você vê que fecha, né? Imagem, semelhança e dominai. Fecha este raciocínio que é exatamente a intenção mosaica e divina. O final do verso 27 diz assim: macho e fêmea os criou. Veja bem, preste atenção. O avanço tecnológico, científico, a modernidade, a velocidade das informações, as diferentes culturas, o atual politicamente correto, nada disso altera os princípios das Escrituras. Elas são sagradas. O homem que teme ao Senhor, e homem é um termo que engloba os dois sexos, macho e fêmea, segundo a dimensão biológica do gênero humano, este se manterá firme, inabalável e perseverante nos princípios divinos. Dito isto, gênero refere-se a humano, gênero humano, e sexo distingue macho e fêmea entre os seres vivos. Com relação aos detalhes da criação, a gente só vai ver no capítulo 2. A cronologia ela não foi o principal critério de Moisés, neste caso aqui.
Então, dessa forma, não há discrepância entre os capítulos 1 e 2. O que ocorre é uma narrativa entrelaçada, desmontável. Ou seja, Moisés afirma Deus criou e lá na frente, depois de ter entrado em outros assuntos, ele registra os detalhes da criação. Simples. Portanto, olha, conjecturas, fertilidades mentais do tipo Adão Adão olhava para os animais, todos os animais tinham companheira e ele estava triste porque não tinha sua companheira. Aí viu Deus, como se Deus não tivesse ciência de tudo, que não é bom que o homem esteja só e criou a mulher. Nada disso tem consistência. Deus criou Adão e Eva num 6º dia. Ponto. Para conciliar então a frase viu Deus que não é bom que o homem esteja só, é porque se trata de figura de linguagem, uma vez que Deus tudo sabe. Moisés, por ser hebreu, se utilizou de uma linguagem usual pelo povo hebreu para poder expor suas informações. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua boa condução na nossa vida e ajuda esse meu querido irmão que está ouvindo o programa e também a mim na sensibilidade à tua palavra e ao teu Espírito Santo. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.